Fala galera, no vídeo de hoje, como vocês já podem ver pelo título, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o GraphQL e como que ele funciona. E a gente vai estar desenvolvendo também um projetinho juntos para ver como que ele se aplica no desenvolvimento. Então vamos lá, para entender como ele funciona, eu criei esse fluxo aqui, que eu acho que vai ser mais fácil de explicar e mais fácil de se entender também. Quando eu estava começando a estudar o GraphQL, eu tinha uma dúvida muito é, pertinente, que era o quê? É, as minhas regras de negócio, meus validadores, enfim, onde é que eles ficavam? Para mim, o GraphQL ele era como se fosse o meu back-end, eu não ia precisar desenvolver mais muita coisa. E eu vi que isso não se aplica. Eu vi que, na verdade, o GraphQL ele é como se fosse um gateway para a nossa aplicação. O nosso front-end ele vai se comunicar com o GraphQL e o GraphQL vai se comunicar com o nosso back-end. E o back-end vai se comunicar apenas com o GraphQL. Então ele é como se fosse um intermediador, digamos assim. Ele é o nosso gateway. Ele vai dizer para o nosso back-end o que a nossa aplicação client-side quer vai devolver para o client-side o que ele pediu. Então, é basicamente isso como que ele funciona. Mas aí tem uns detalhes a mais. O nosso client-side, né, o nosso front-end, imagina que ele quer, por exemplo, buscar as informações do usuário. Como que ele faria? Bom, no GraphQL a gente tem dois tipos principais, digamos assim, né? A gente tem nossas mutations e a gente tem as nossas queries. O que são as nossas mutations? O que são as nossas queries? As nossas mutations é quando a gente quer fazer alguma mutação. Então, imagina que a gente quer criar um usuário. Quando a gente quer criar um usuário, a gente faz uma mutation. Então, a gente vai definir uma mutation, create user, por exemplo. E ela vai... E essa mutation vai ser responsável por criar nosso usuário. Então, o nosso front ele vai mandar para o GraphQL quais são as informações, por exemplo, o nome do usuário, o e-mail e a senha. E o GraphQL vai devolver para o nosso backend quais são as informações que o front mandou e, e o backend vai se responsabilizar por criar esse usuário. E se a gente quiser, por exemplo, buscar um usuário específico ou buscar usuários da nossa aplicação, né? Imagina que a gente está fazendo uma tela de listagem, a gente quer buscar todos os usuários cadastrados. A gente vai fazer uma query, então a gente vai buscar dados. Quando a gente quer buscar dados, a gente faz uma query. Quando a gente quer criar, ou editar, ou deletar, a gente faz uma mutation. É basicamente isso. E a gente também tem os nossos types. A mutation e a query, ela é um type. Mas entende-se quando a gente está criando, por exemplo, um user, a gente vai ter um type user dentro do GraphQL. Esse type user é como se fosse a entidade, digamos assim, do nosso banco. É como se fosse o contrato para o GraphQL entender o que é aquela entidade, né? Aquela entidade ela é um user, certo? E ela vai ter, por exemplo, name, e-mail e password, por exemplo. Então é mais para ele entender para ele entender o que o front-end está pedindo, digamos assim. A gente vai ver melhor isso na prática, para ficar mais claro. Então, antes de a gente começar, eu quero dizer primeiro que a gente vai estar desenvolvendo nessa aplicação a abordagem Code First. No GraphQL a gente tem o Schema First e o Code First. Quando eu comecei a aprender, eu fui direto para o Schema First, mas depois que eu olhei o Code First, eu achei que ele é mais manutenível, digamos assim. Então, se a gente, por exemplo, está desenvolvendo uma aplicação grande, que a gente vai utilizar, por exemplo, várias abordagens, vários conceitos, como, por exemplo, DDD, Data Map Pattern e essas coisas, eu acredito que o Code First ele vai se encaixar melhor. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, estiver utilizando um Type ORM ou um Micro ORM, a gente vai precisar definir as nossas entidades, né? E quando a gente está fazendo o nosso code first, a gente também vai precisar definir as nossas entidades, digamos assim, que é o nosso type, né? Então a gente pode, por exemplo, implementar, a gente pode criar uma interface, que é um contrato, que pode ser utilizado tanto pela definição do type no GraphQL, quanto no type, quanto na definição, quer dizer, do nosso type ORM. Então a gente consegue fazer um contrato, digamos assim, que ambas as partes vão, se elas implementarem, vão ter que seguir, e se a gente precisar adicionar um campo, os dois lados vão nos avisar dizendo, ó, tu tá esquecendo de colocar esse campo novo que você colocou. Então a gente vai conseguir ter algo manutenível e seguro que se a gente adicionar alguma coisa não vai quebrar, entende? Então, para começar, a primeira coisa aqui é instalar o Type GraphQL, né? Para fazer o Code First, a gente tem várias abordagens, como várias
frameworks, né, por exemplo, Nexus, Type GraphQL e por aí vai. Eu não gostei do Nexus, eu achei que essa parte de fazer um contrato para implementar, ele não me serviu, eu não consegui fazer isso. E eu também, eu, por ele não me permitir isso, eu não gostei, eu achei que faltou isso. E também, quando eu estava desenvolvendo alguns projetinhos com ele, eu não encontrava as coisas de forma fácil na documentação, e isso me incomodava. Eu olhava no GitHub, eu também não encontrava o que eu precisava. E então, por essa parte, eu disse, não, eu vou procurar outra solução, e eu encontrei o Type GraphQL, que eu achei que ele é muito melhor, a documentação dele é muito boa, e ele nos permite escrever os nossos types e as nossas queries e mutations praticamente tudo num lugar só, de forma fácil, e utilizando decorators e classes. Eu achei isso muito bom. E como a gente vai, por exemplo, se a gente utilizar um TypeORM, a gente já vai utilizar decorators e, e classes para definir as nossas entidades, então a gente vai meio que aproveitar muito conhecimento. Isso é muito bom, né? Então, para a gente começar, a gente vai estar... a primeira coisa, a gente vai estar adicionando uns pacotes aqui. O primeiro deles é o GraphQL, o Class Validator, o Type GraphQL e o Reflect Metadata. Eu vou adicionar junto aqui também o Apollo Server, que a gente vai utilizar para montar um serviço. Opa, eu acho que tem alguma coisa errada. Aqui, claro, aqui eu tinha deixado uma vírgula. Porque eu já tinha deixado esse projetinho meio criado, né? E eu já deixei algumas coisas criadas, instaladas aqui, como por exemplo o próprio Mongo, o TypeScript, e eu também deixei configurado um script aqui para startar. E é só isso, a gente vai estar utilizando o Mongo, mais por questão de ser mais fácil de instalar mesmo, e porque eu não queria fazer algo tão complexo, né? Eu queria que fosse o mais simples possível para mostrar o poder do GraphQL apenas, e não mostrar TypeORM ou qualquer outra coisa do tipo. Eu posso vir trazer outro vídeo para o canal sobre utilizando o TypeORM, como é que ele funciona, mas hoje mesmo o intuito é o GraphQL em si, né? Então ele instalou. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui dentro do nosso source é criando um arquivinho chamado server.ps, né? E a gente vai estar também criando aqui dentro do source também, da pasta src, um carinha chamado schemas, né? O que é essa pasta da database, já falando dela aqui? Essa pasta, eu tenho apenas a configuração do banco aqui, onde eu defini a conexão do Mongo, né? Do Mongoose com Mongo. E aqui também eu tenho a pastinha esquemas, onde eu defini o meu esquema do Mongo, document, né? E aqui, só falando um detalhe, eu criei duas interfaces praticamente iguais. E por que eu fiz isso, né? Porque, tipo, eu tentei criar uma interface desse tipo aqui, ó. Extends it e document. Só que ele dá esse erro aqui, ó. E dizendo que não pode porque são dois tipos diferentes. E eu não achei uma forma de resolver isso. Então a forma que eu encontrei para solucionar esse meu problema foi criando uma interface, duplicar ela, digamos assim, e ela estender apenas o document, porque eu preciso dela quando eu for utilizar aqui, né? Então quando eu vou definir o meu esquema, eu preciso utilizar uma interface aqui e aqui embaixo também. Então a forma que eu encontrei é fazendo dessa forma aqui. E aqui daí eu defini o meu esquema do Mongo, só campinhos básicos, né? Um author, description, likes, created at e updated at. E é basicamente isso. E vamos lá então. Aqui nos meus esquemas, que é meus esquemas do GraphQL, lembra? Eu vou ter um carinha chamado tweet.ts. E aqui a gente já vai ver o poder do Type GraphQL. E o porquê que eu optei por ele e não, por exemplo, o Nexus, né? Eu vou começar criando uma classe aqui chamada tweet e eu vou implementar daquele nosso eTweet que eu criei lá dentro da definição do database, né? Aqui ele só não importou certo, eu vou voltar aqui dentro, é database, schemas, eTweet. E aqui é isso daqui que eu preciso, ó. Quando eu passar o mouse aqui, a gente vai ver que tem um erro já, porque ele está dizendo que eu estou implementando essa interface aqui e eu preciso implementar alguns atributos que eu não implementei ainda.
Então, se eu clicar aqui, ó, ele já vai me dar os que eu preciso, que são os obrigatórios, digamos assim, né? Mas eu vou acabar colocando tudo, porque como isso aqui vai ser do GraphQL, e quando a gente for lá quando a gente for fazer nossas queries, nossa mutation, não as nossas mutations, mas as nossas queries, por exemplo, se a gente quiser buscar o author, description ou ID, create at, alguma coisa assim, a gente vai precisar. Então eu vou implementar tudo. Não, lá quando eu for criar, eu deixei dessa forma aqui opcional, porque eu não quero informar, por exemplo, created at e updated at nem o ID, mas quando eu vou buscar eu preciso saber, né? Então, tudo certo, é isso que eu preciso. Aqui eu preciso definir o que essa classe é, né? Então ele vai ser um object type. O que é esse object type? É o nosso type, que é a nossa definição, digamos assim, do GraphQL, né? A nossa entidade, nossa definição da entidade. E vamos lá, a gente tem alguns tipos básicos, né? A gente tem alguns tipos básicos no GraphQL. É o ID, string, number e eu acho que tem mais alguns que eu não lembro agora de cabeça, e a gente vai ter os scalars também, que é os tipos escalares, por exemplo. A gente não vai ter um tipo date lá dentro, mas a gente pode criar um tipo do tipo scalar que a gente pode definir o nosso date, então a gente pode criar os nossos tipos também dentro do GraphQL, né? Então, esse nosso field, ele vai ser um tipo ID. Esse aqui é um tipo também que a gente tem dentro do GraphQL, a gente tem um próprio tipo ID, digamos assim, né? Que são campos realmente de ID, propriamente ditos. Esse author aqui, ele também vai ser um field, e o type dele a gente não precisa declarar. Por que a gente não precisa? Porque a gente já está meio que inferindo aqui embaixo que ele é do tipo string. Então, o próprio type GraphQL ele se encarrega de fazer essa inferência automática. Aqui no nosso date, a gente também não precisa, pelo que eu estudei e vi criando os projetos antes, né? Ele faz essa inferência automática também. Então, eu vou só copiar aqui para não precisar ficar repetindo. Aqui embaixo também. E aqui embaixo também. A única coisa que eu vou fazer é trazer esse created at aqui para baixo, para ficar dois dates juntos. E tá aqui pronto o nosso type. O que ele vai criar no final, quando a gente executar, é isso daqui, ó. Se for criar, digamos assim, com SDL Language, né? Se a gente estiver utilizando uma abordagem schema first, o que ele vai criar é isso daqui, ó. Type bit. Ele vai colocar o nosso ID, do tipo ID. O nosso author, que vai ser uma string. Description, que vai ser uma string. E por aí vai. Então esse aqui é o modelo que ele vai criar, digamos assim, lá para dentro pro GraphQL entender. Então quando ele for fazer quando ele for buildar esse esquema, né, que é isso daqui que ele vai resultar no final. A única coisa que eu poderia fazer também aqui, caso eu quisesse, eu acho que tem algumas options aqui dentro, por exemplo, nullable aqui, ó. Aqui eu posso dizer se é nullable true ou false. Então, por exemplo, os nossos likes aqui, a gente pode dizer que ele é nullable false. O created at também e o updated at também. E esse carinha aqui também. Então, quando a gente for criar o nosso tweet, a gente só precisa passar o author e o description, né? E se eu não me engano, esse nullable aqui, ele já é false por default. Mas vamos deixar assim. Vamos botar o nullable false aqui embaixo também, só para garantir que isso aqui vai obrigar. E fechou. Agora, outra coisa que a gente vai criar aqui, a gente vai criar um index aqui dentro. E o que é esse index, né? Esse index é o que eu acabei de falar. Eu vou exportar o build schema aqui de dentro. Para ficar melhor, então, melhor visualização, vou importar o build schema de dentro do type GraphQL. Só deixa eu arrumar aqui. Eu não botei slint nem nada. Vai ficar mais fácil mesmo. Ficar mais rápido também. Poderia pôr, mas eu optei por deixar assim. Então eu vou criar uma variável do tipo schema, que ela vai ser assíncrona, né? Await build schema, e eu preciso passar uma propriedade chamada resolvers. O que são meus resolvers? Para nossa aplicação client-side,
se comunicar com o nosso GraphQL, a gente tem um carinha chamado Resolver, que ele é como se fosse, digamos assim, nossa definição de rotas. Então, quando a gente tiver uma mutation create users, lá dentro do nosso resolver, a gente vai precisar ter também um carinha chamado create user. Então, quando o cliente estiver escrevendo, ele vai escrever lá, por exemplo, create user, aí ele vai passar, ele vai colocar mutation aqui, né, mutation, aí ele vai colocar, por exemplo, create user, aí ele vai colocar, por exemplo, as informações que a gente tem ali. Então, por exemplo, title, aí vai ser, por exemplo, aqui e por aí vai, né? Então a gente vai ter isso aqui. O nosso resolver, lá dentro do nosso resolver, ele vai ter um carinha chamado create user. Ele tem que ter esse create user para o GraphQL fazer esse apontamento. Quando a gente for testar mesmo, a gente vai ver melhor como isso daqui funciona. Por hora, então, o que está acontecendo aqui? Ah, claro, porque eu não exportei. Export the full tweet. Então, aqui eu acho que já deu certo. E aqui eu também vou dar um export the full schema. Aqui depois, quando a gente for criar o nosso controller, digamos assim, a gente vai também colocar aqui dentro o nosso tweet controller. Eu já vou até deixar porque eu vou acabar criando ele agora. Então, tweet controller, controllers barra tweet controller. Já vou botar aqui para ele já a gente não esquecer. Eu já vou criar também uma pastinha aqui, então, controllers e tweet controller.ts. Fechou. Aqui dentro, se a gente tivesse definido se a gente tivesse trabalhando na abordagem schema first, a gente teria que criar, né, a gente teria que desenvolver a nossa query, mutation e o nosso resolvers. Utilizando essa abordagem code first com o type GraphQL, eu não preciso fazer isso. Quer ver? Eu vou criar uma classe aqui chamada tweetController. Eu já vou exportar ela aqui para dessa vez não esquecer. tweetController. E eu vou botar aqui em cima dela um resolver. Então ele vai resolver, digamos assim, o que? O nosso tweet, que vem de dentro do schemas, que é o do GraphQL, né? E tweet. Ele só não importou certo novamente aqui, // schemas tweet. Então ele vai essa minha classe, ele vai ser um resolver para o meu tweet. Então ele vai se encarregar de fazer quando o cliente pedir, né? Ele vai ser responsável por criar os métodos para direcionar os métodos que a gente colocar aqui dentro. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então a gente vai começar criando um método aqui, async find. E a gente precisa colocar aqui em cima, então, o que esse cara é. O que é o nosso find? Nosso find, a gente vai buscar coisas, né? Então, quando a gente vai buscar coisas, a gente precisa criar uma query. Então, fácil. A gente precisa colocar um decorator query. E, não precisa botar o ponto e vírgula. Ele vai retornar o que para nós? O que a query vai retornar para nós? Como a gente vai estar buscando vários tweets, a gente vai retornar um array, uma lista de tweet, né? E lembra que eu falei que a gente precisa ter o mesmo nome? Então, se eu deixar sem a opção, por exemplo, name aqui, o que vai acontecer? Aqui eu botei tweets, né? Se eu deixar sem o tweets, ele vai inferir esse find aqui. Então, quando eu for fazer, por exemplo, o meu query, aqui eu vou botar, por exemplo, quando eu for buscar os meus dados, digamos assim, se eu botasse, por exemplo, tweets, ele não ia entender. Por quê? Porque não existe. Ele ia fazer a inferência automática para find. E eu não quero isso. Eu quero que o nome da minha query seja tweets. Eu quero buscar tweets. Então eu quero que seja tweets o nome. Então por isso que eu boto esse name aqui do lado, né? Como opções. E aqui, então vamos lá. Const tweets vai ser igual a await. Eu preciso também importar o meu Mongo tweet, digamos assim, né? Que é aquele meu document do Mongo. Então database schemas tweet, e eu vou chamar ele de Mongo tweet. Eu acho que vai ficar mais fácil até para entendimento. Await Mongo tweet ponto find, né? Eu vou buscar vários e eu vou dar um return tweets. E é isso. Eu vou criar já rapidinho também o nosso uma mutation aqui pra gente ver como é que é. Eu ia já
fazer um server, mas eu vou preferir fazer aqui primeiro a nossa mutation para a gente ficar mais fácil para ver as coisas. Então vamos lá. A nossa mutation aqui, eu vou colocar um async create. E lembra, nossa mutation, a gente vai criar alguma coisa, então precisa ser uma mutation. Então a gente tem um decorator de mutation. E o que a nossa mutation vai retornar? Eu quero que ela retorne um tweet. Returns tweet. Fechou. E eu também preciso colocar o name. Por quê? Porque ele vai fazer referência automática de create. Eu não quero que seja create, eu quero que seja create tweets. Por que eu quero que seja create tweets? Porque se a gente colocar outro type, digamos assim, imagina que a gente vai botar um type user. Se a gente deixar a inferência automática, vai ter duas mutations de create. E o que é o que? O GraphQL não vai saber. O create 1, por exemplo, é do user e o outro create é do Twitter. Ele não vai saber. Então a gente precisa colocar esse name aqui para fazer essa distinção, né? E aqui a gente vai ter daí const tweet vai ser igual ao wait mongo tweet.create e a gente vai estar criando o que aqui? A gente vai estar criando um tweet. E o que a gente precisa passar? A gente precisa passar o author e a description. Como é que a gente passa parâmetros, digamos assim? O Type GraphQL ele tem um decorator chamado arg, que é como se fosse um argumento, né? E qual que vai ser o nome desse nosso argumento? Author. E ele vai ser um author do tipo string. Então a gente já está fazendo a referência automática que esse nosso author vai ser uma string. E a gente vai ter outro arg aqui, que vai ser description. Ele vai ser também description e string. Aqui não precisa. Então ele já está fazendo a inferência automática, dizendo que a gente vai ter um author, que vai ser do tipo string, e uma description também do tipo string. E agora a gente só precisa passar aqui para dentro author description, e eu acho que ele vai reinar dizendo que a gente precisa passar também o likes. É isso aí. Eu botei like 0, eu sei que aqui dentro eu coloquei, aqui dentro do Mongo Twitter eu coloquei o default 0, mas depois quando a gente for fazer a parte dos likes e dislikes, eu explico o porquê que eu estou colocando esse like 0 aqui. Eu vou dar um return tweet. Fechou. Eu vou deixar até aqui por enquanto. Por quê? Porque eu vou lá dentro do nosso server, eu vou criar o nosso server agora rapidinho, para a gente ver que a gente já tem a estrutura do GraphQL pronto aqui e a gente já pode sair criando tweets e buscando tweets à vontade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, lembra que a gente instalou um carinha chamado Reflect Metadata? Então a gente precisa, primeira coisa, no nosso arquivo do server, que é o que vai ser o nosso servidor, né? Ele vai servir as nossas coisas. A primeira linha a gente precisa colocar esse Reflect Metadata. É o que a documentação do próprio Type GraphQL pede. A gente vai importar também de dentro do nosso Apollo Server, o nosso Apollo Server, não é Apollo Error, é Apollo Server. A gente também vai importar o nosso, deixa eu dar um espaço aqui, eu vou importar o nosso database e o nosso schema, tweet. Eu também vou importar o nosso schema de dentro de schemas. E é isso. Agora eu vou criar uma function aqui que ela vai ser responsável por executar o nosso app. Eu estou fazendo dessa forma porque eu preciso que ela seja assíncrona. Eu só estou achando que dessa forma aqui eu não vou conseguir fazer. Aqui na minha colinha eu não fiz dessa forma. E eu acho que não vai dar certo porque o nosso Apollo Server ele espera um esquema. Deixa eu tentar e qualquer coisa a gente faz diferente aqui. Vamos tentar. Eu vou botar schema fn para dizer que é uma schema function. Eu vou botar schema, vai ser igual a schema fn. Mas eu acho que não vai dar porque ele vai me retornar uma promise. Deixa eu ver GraphQL schema. Não, acho que vai dar certo. Vamos tentar. Const server vai ser igual a new Apollo server. E esse cara aqui ele espera algumas coisas. E um desses caras que ele espera é o próprio schema. Então, pronto, fechou, deu certinho. Agora eu vou botar um server.listen.
na porta, ele tem uma propriedade chamada port, né? Porta 4000. E vou botar uma função de callback aqui. Eu vou dar só um... Acho que eu nem preciso disso daqui. Não. Só botar um console.log server is running on port 4000. E eu só invoquei ele aqui. Eu acho que deu certo. Vamos rodar para ver se deu tudo certo. Clear yarn dev server. Não sei porque que ele não está dando zoom. Eu vou aumentar a fonte aqui, eu tinha esquecido de fazer isso. Font size. Acho que estava ali até. Code editing, general. Aqui, ó, appearance and behavior. Keymap. Appearance, deixa eu ver se é aqui, ó. Font size. Eu vou botar o de 18, que eu acho que vai ficar melhor para ver. Tinha esquecido de fazer isso. Mas ele só pegou de fora e não botou aqui dentro. Estranho, mas eu acho que vai dar pra ver. Deixa eu ver se não tem uma opção. Presentation Mode. Eu acho que ele não aumentou a fonte. Mas vamos lá. Então, aqui ele já está rodando na porta 4000, né? E olha só que legal. Aqui a gente tem uma abazinha chamada Docs. E aqui a gente tem, ó, nossas queries, tweets. Lembra que a gente botou o nome tweets? Então, e olha só o type dele. Todo o type que a gente colocou lá dentro daquela classe. E olha aqui o nosso create tweets. Também, ele tem um type tweet. E olha só o arguments dele. Description e author. Legal, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma mutation, né? Eu vou botar o nome dela de create tweets. O author, eu vou botar o nome mesmo. E description, eu vou colocar first tweet. E eu quero que me retorne author, né? Então, o que eu fiz aqui? Acabei explicando. Eu estou passando como argumento um author, né? Um description, quem que vai ser o dono desse tweet, digamos assim, a description desse tweet. E eu quero que me retorne, então quando eu abro os brackets aqui, eu estou dizendo, eu quero que me retorne o quê? Author, description, e eu também quero likes, por exemplo. Vou deixar assim mesmo. Olha lá, acabamos de criar o nosso primeiro tweet utilizando o GraphQL. Massa, né? Eu quero ver se isso realmente criou. Não sei se criou. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma query, né? Eu posso fazer uma query desse jeito aqui, apenas abrindo os brackets, ou eu posso colocar dessa mesma forma escrita ali. Então, por exemplo, query, e daí aqui dentro eu boto, por exemplo, tweets, e eu quero author e description. Olha lá. Por que tem dois? Porque eu estou no mesmo banco que eu estava fazendo alguns testes antes, e então eu acabei deixando dados na base, mas realmente para a gente até fazer um teste, a gente pode botar ID aqui e aqui também. Não, aqui não vai dar porque a gente vai criar de novo, mas o que a gente criou agora foi o first tweet e tá aqui o nosso first tweet. Massa, né? Vamos agora criar. Só estou encucado com isso daqui, eu não sei se vai ficar bom para vocês verem. Deixa eu só ver rapidinho se não tem um size aqui, um font size. Console font. Ah, aqui, ó. Eu acho que é aqui. 18. Aqui, eu acho que agora vai ficar bom. Agora sim ele acabou criando. Foi falha minha. Peço perdão. Eu vou botar até 20, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver se não vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar até melhor para ver. Então tá. O que eu vou fazer agora? Aqui dentro do nosso tweet controller, eu vou criar uma function que eu vou chamar de upvote tweet. Então vou fazer uma function que ela vai ser responsável por dar like num tweet. Então async upvote tweet
Lembra, como eu vou estar dando like, como eu vou estar mutando um tweet, eu preciso fazer uma mutation. Mutation returns tweet. Eu quero que retorne um tweet. E qual que vai ser a minha option? Name. Por quê? Porque eu quero upvote tweet. Aqui no caso eu nem precisaria, porque ele já coloquei o nome, né? Vamos fazer esse teste. Vamos sacar fora aqui, vamos ver se realmente o que eu falei antes de fazer a inferência ele faz. Mas eu tenho certeza. E eu preciso passar também, eu esqueci de colocar aqui, um argumento. Qual que vai ser esse argumento? Eu quero passar como argumento o ID do tweet que eu estou dando like, né? Então, string. Beleza. Agora o que eu vou fazer aqui é buscar lá dentro do meu Mongo Tweet o meu tweet, propriamente dito. Eu quero primeiro saber se esse tweet que eu estou buscando ele existe, porque pode ser que o usuário foi lá e botou qualquer coisa e pode não existir, então eu vou estar dando like em algo que não existe, né? Então, if não tweet, o que eu vou fazer? Eu vou dar um throw new error, tweet does not exist. Fechou. E aqui tá o problema que me fez colocar esse likes como 0 aqui, que é o quê? Só deixa eu colocar, lá dentro do Mongo a gente tem esse métodozinho set, né? Que ele é responsável por setar, então como eu estou alterando uma coisa dentro do tweet, eu vou botar o meu set. E eu vou estar mudando o que? Meu likes. Então eu vou pegar tweet.likes mais 1. Só que como lá dentro da minha interface do tweet eu coloquei esse cara aqui como opcional, eu tinha colocado ele como opcional, vou até botar aqui pra gente ver. Eu acho que é aqui embaixo, ali em cima. Vamos ver se ele vai dar o erro que eu espero. Ó, ele deu erro. Por quê? Porque ele está dizendo que o objeto ele pode ser undefined. E eu não consigo contornar isso de outra forma, a não ser colocando como obrigatório e colocando esse likes 0 aqui em cima. Eu não encontrei outra forma. Pode ter, mas eu acabei não encontrando. Agora o que eu vou fazer? Como eu já aumentei um like, eu vou dar um tweet.save e eu vou dar um return desse meu tweet. Eu vou copiar essa minha mutation que eu acabei de criar, só que em vez de ser upvote, eu vou colocar um downvote. Então eu vou estar dando um dislike novamente, né? Então cliquei uma vez, deu like, cliquei de novo, ele deu um dislike, né? E aqui eu só vou diminuir 1. E é isso. Fechou. Então tá pronta a nossa mutation, tá pronta a nossa query e a gente fez o nosso resolver. Se a gente estivesse trabalhando com SDL, né, com abordagem de SDL é a escrita para trabalhar com o schema first, né? A gente teria que fazer nossa mutation, escrever nossa mutation, escrever a nossa query e a gente teria que ainda fazer a ligação da nossa query com o nosso resolver. Então a gente teria que criar o nosso resolver. Quando a gente fosse criar aqui dentro, eu acho que a gente tem uma opção aqui de resolvers. Então a gente teria que passar um array de resolvers. A gente teria que passar também o nosso, eu acho que aqui não precisa, mas lá dentro do nosso esquema, quando a gente fosse definir, a gente ia ter que criar, por exemplo, o nosso type, mutation e query. Então eu ficaria algo como, por exemplo, type mutation, né? Aí essa nossa type mutation seria o tweets, que retornaria um array de tweet, e seria obrigatório. Aí a gente aqui em cima teria que colocar type tweet, né? Aí a gente colocaria todos os nossos campos que a gente colocou aqui dentro, que eu mostrei antes. Nós teria também nosso tipo de query, que daí, aqui eu até coloquei errado, é create tweet, e ele retornaria um tweet. Eu botei errado, acabei fazendo o nosso query. Ele faria isso daqui, aí eu teria que criar nossa função de mutation. Então, tipo, acaba que escreve muito, e não é legal. Eu acho que não é mantenível isso. Então, fazendo dessa forma aqui, a gente fez de forma muito rápida. Ó. A gente definiu nosso resolver, já definiu nossa query, já definiu nossa mutation, e já aqui dentro do nosso, cadê? Oh meu Deus, aqui dentro a gente já colocou nossos resolvers, ó. Então ele já buildou automático pra gente. Eu achei fantástico isso daqui. Então, para testar, eu vou fazer uma função que eu até não fiz antes, para ficar mais rápido, para a gente ver. Eu vou dizer que esse cara aqui,
vai retornar um tweet. Aqui eu vou ter um find by ID e eu vou colocar um tweet. E eu também vou receber um arg aqui, né? Da mesma forma que eu recebi lá embaixo, ID. Aqui embaixo eu coloquei certo? Coloquei ID do tipo string. E aqui eu vou botar um find by ID, colocando meu ID. E eu vou fazer a mesma regra daqui de baixo. Se não existir, eu vou retornar que não existe. Caso contrário, eu vou retornar o meu tweet. Vai ficar mais fácil para a gente ver os nossos likes e dislikes. Então eu só vou relogar aqui. E aqui, até se a gente ver aqui nossos docs, ó, aqui já tem nossos esquemas, ó, para ver como é que ele ficou. Lembra que eu estava escrevendo o nosso SDL ali? É isso daqui que ele criou, tá vendo que ele criou para nós, ó? Type mutation, type query, type tweet. Ele já criou tudo isso aqui para nós automático. E tá vendo que ele criou um scalar data time? Lembra que eu falei antes que a gente tinha os nossos scalars, que a gente poderia criar os nossos scalars, criar os nossos tipos? Ele criou pra gente aqui, ó, scalar data time, porque a gente tem um created add que a gente falou que é um date, né? E ele já inferiu automático um data time. Muito massa. E aqui dentro dos nossos docs, ó, a gente tem o create tweets, upvote tweet, downvote tweet, que são do tipo mutations, porque a gente vai estar mutando algo. E a gente vai ter os nossos queries, que vai ser o tweets e tweet. Então, eu vou até fazer daquela forma que eu tinha falado antes, eu não vou colocar o query aqui para a gente ver que dá para fazer também. Então, eu vou ter meu tweet e, deixa eu só executar aqui, ó, eu vou buscar esse tweet aqui. Então, a gente vem aqui, tweet, a gente vai ter que passar um argumento, que é o nosso ID, ele é uma string, e a gente vai estar passando para ele author, então eu quero de volta author, description e likes. Qual que é a quantidade de likes? Então, ó, nossa quantidade de likes é 0. Legal. Agora, eu vou criar uma mutation, porque eu quero dar like nesse nosso tweet. Então, a gente tem a nossa mutation, upvote tweet. Eu só preciso passar o nosso ID e eu quero que me retorne quantidade de likes. Então, aqui, ó, já deu like 1, like 2, 3, 4, 5. Massa, né? Muito simples e muito rápido. Eu achei muito rápido essa forma de escrita com o Type GraphQL. Eu vou também criar um downvote. Então, ó, 4, 3, 2. Aqui eu vou ter o... Ó, ele já atualizou, né? E aqui, se eu estiver buscando, ó, já tenho 6. Então, eu vou dar um downvote aqui, ó, 5. Se eu vim buscar, tá lá, ó, 5. Massa, né? Eu achei muito legal, muito massa mesmo esse Type GraphQL. Eu achei ele muito simples de escrever, muito manutenível, eu achei muito fácil a manutenção disso daqui. Cara, se tu precisar, por exemplo, assim, cara, eu tô lá no projeto grande e eu preciso criar uma nova mutation, por exemplo, de atualizar esse nosso tweet. Cara, eu só preciso vir e criar uma function async update. Qual que é o meu argument? ID, eu vou ter um argument que vai ser o meu ID, string, né? E quais são os outros argumentos que eu vou poder alterar, digamos assim. Então aqui eu posso colocar isso aqui como opcional, ele já vai inferir também que são opcionais. E aqui em cima eu só preciso dizer que esse cara é uma mutation, que vai me retornar um tweet, e o nome dele vai ser update tweet. Muito simples, muito fácil e muito rápido. De forma rápida eu criei uma mutation, eu criei um resolver e eu consigo fazer tudo no mesmo lugar, de forma simples. Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar um ponto find by ID and update. Aí eu colocaria o meu ID, que eu coloquei lá em cima. E aqui eu posso passar uma nova opção chamada new igual a true. Ou seja, se eu não encontrar esse ID, eu vou lá e cadastro. E eu acho que é isso. Eu não lembro de cabeça a sintaxe do Mongo, mas eu acho que é isso. Vamos testar na prática. Então eu vou botar para cá. Então mutation. Olha lá, lembra que eu coloquei o nome, né? O nome é update tweet. Já vai estar automático aqui, quer ver? Update tweet.
Olha só que massa, cara. Meu, cara, eu acho muito massa isso daqui, porque é muito rápido. É muito rápido e muito simples. Eu consigo criar a minha mutation, consigo criar o meu resolver. Aqui eu vou ter, opa, eu acho que não pegou. Deixa eu ver se ele, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver aqui na docs. Date, arguments. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Description, tá certinho. A description desse nosso tweet aqui, qual que era? First tweet, eu vou botar second, porque a gente já tinha um, né? Então eu vou botar second tweet. E eu vou retornar likes. Vou botar aqui embaixo, description. Opa, deu erro. Graphical validation failed. Ele precisa do author também. É porque quando eu fui definir, eu disse que aqui dentro, ó, eu disse que o nosso author ele é nullable false, lembra? Se eu colocar, por exemplo, o true aqui, ele já permite. Então eu vou deixar o mesmo nome que estava. Claro, eu poderia fazer isso aqui de outra forma, mas eu estou colocando no lugar errado. Ele está fazendo isso de forma errada. Deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Author. E acho que ele botou até demais aqui. Aí. Meu Deus. O que deu aqui? Olha lá. Second tweet. Ou seja, de forma rápida e muito simples, como eu frisei várias vezes, eu criei meu resolver, a minha mutation, a minha curve. Eu achei sensacional esse framework. Eu acredito que ele não é uma bala de prata, com certeza não existe bala de prata, mas se tu está desenvolvendo uma aplicação grande, tu vai criar uma aplicação que tu sabe que ela vai crescer de forma grande, e tu precisa, por exemplo, a gente tem uma aplicação que tu vai ter tua plataforma do administrador na web, tu vai ter o aplicativo e tu vai ter o teu backend. Cara, se tu precisa de um aplicativo, isso daqui te ajuda demais, demais. Porque imagina que o teu front precisa disso daqui apenas, ó. O teu front ele precisa apenas de author e likes, certo? E o teu mobile ele precisa de author, description e likes. Olha só que massa. Lá no teu aplicativo, tu precisa colocar esse campo a mais e no front-end, na tua plataforma do administrador, tu precisa remover. E acabou. Tu não precisa ter duas rotas, digamos assim. Então, tipo assim, tu ganha muito mais autonomia, tu fica muito mais autônomo, o teu front e o teu desenvolvimento mobile, ele fica muito mais autônomo, muito mais... O desenvolvimento se torna mais rápido, porque o teu desenvolvedor que está desenvolvendo o aplicativo mobile não precisa ir lá e dizer pro desenvolvedor do back-end, cria aquela rota para mim, por favor, porque eu preciso dela. Ele não precisa, porque ele já tem tudo que ele precisa. Se ele quiser, por exemplo, eu quero saber quando que foi criado. Cara, aqui ó, created at, acabou. Então, eu acho que dessa forma aqui tu consegue criar várias aplicações grandes de forma simples. Claro, não é uma bala de prata, varia muitas coisas, mas é uma tecnologia muito promissora, eu gostei muito dela, eu tive algumas dificuldades lá atrás quando eu comecei a estudar porque eu estava fazendo de forma errada, eu estava fazendo comparações erradas e tentando entender ela como se fosse um REST, mas ela não porque são grafos, né? Então ela é um pouquinho diferente, mas eu acredito que dessa forma que eu passei aqui, e se você seguir essa estrutura, você consegue criar muito bem vários projetos utilizando essa estrutura que eu passei aqui, né? Então, só recapitulando, a gente criou o nosso server, a gente importou o nosso Reflect Metadata, que lembra, precisa estar com primeira linha, importamos nosso Apollo Server, importamos nossa database e o nosso esquema lá de dentro do Mongo, né? Importamos a nossa função do nosso esquema. Por que função? Porque ela precisa ser assíncrona. Nosso build schema ele é assíncrono. E a gente criou nossa function app do tipo assíncrona. Esperamos o nosso esquema function aqui. Jogamos para dentro de uma variável. E só passamos para o nosso Apollo Server o nosso esquema. E
mandamos rodar apenas. E criação do nosso database é padrão do Mongo. Aqui o que muda é que a gente definiu com o decorator, então a gente criou uma classe tweet que implementa o nosso tweet, né? Criamos nossos campos obrigatórios e criamos o nosso controller que definiu nossas queries, mutations e basicamente isso. Não tinha mais nada. Eu pensei que tinha mais alguma coisa, mas não tinha mais nada. Claro, só precisamos colocar os decorators, resolvers e queries. Então, para esse vídeo é isso. Eu pretendo trazer mais vídeos para o canal sobre GraphQL, com várias coisas diferentes, trazendo projetos diferentes. Eu pretendo trazer uma série também com a Apollo Client. Então, minha ideia para o segundo vídeo é criar o client desse sisteminha aqui, onde a gente vai fazer esse teste aqui. Eu pretendo fazer uma série com 2 vídeos, onde eu vou explicar basicamente isso aqui. Eu vou ter minha aplicação React, que vai consumir apenas alguns dados, e o mobile que vai consumir outros dados, né? E bom, é isso. Se inscreve no canal, fica ligado, porque tá vindo muita coisa legal e eu pretendo trazer muitas coisas novas e muitas coisas legais. Beleza? Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários que eu vou estar respondendo com certeza. Se precisar, meu Twitter tá também na descrição. Pode mandar mensagem lá pra mim que eu respondo sem problema nenhum. Fechou? Valeu e falou!